Oi a todos, boa noite. Desculpem. Boa noite e bem-vindos a mais um dia dessa nossa semana neuroafirmativa. Obrigada a todos que já estão aí. E vou começar fazendo a nossa apresentação padrão, deixar explicado, né? Pessoas autistas gostam muito de previsibilidade e repetir os padrões, então eu tomei por decisão fazer sempre as mesmas apresentações, com algumas pequenas variações. Então, digo já boa noite a vocês. É importante ressaltar que essa é a primeira semana neuroafirmativa, não só nossa aqui do Grupo Casulo e da Asas, mas também do Brasil, porque com esse termo, né, Semana Neuroafirmativa, esse é o primeiro evento, mas felizmente já existem vários eventos que são voltados para essa questão da neurodiversidade afirmativa, e eu acho importante trazer para vocês que as práticas que são consideradas neuroafirmativas, elas são focadas não em corrigir a pessoa com um transtorno, mas levar em consideração as diferenças que essa pessoa tem, as barreiras que ela enfrenta e oferecer a ela o suporte que ela necessita para poder conviver de forma plena na sociedade. E aí a neuroafirmatividade, ela vem muito junto ao conceito de inclusão que a gente tenta colocar em prática na sociedade de hoje, né? Então, a gente resolveu trazer esse conceito para uma série de palestras, mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Meu nome é Juliana Carlos, eu sou uma pessoa autista com diagnóstico tardio, eu fui diagnosticada aos 42 anos e hoje eu tenho 46 e fui diagnosticada em decorrência do diagnóstico dos meus filhos, que também são diagnosticados. Falei diagnosticado umas 5 vezes agora. Eles também tiveram seu diagnóstico de autismo e altas habilidades. E a partir do diagnóstico deles, eu fui direcionada a profissionais, acabei fazendo a minha avaliação neuropsicológica e tive meu diagnóstico já na idade adulta, o que não costuma acontecer. Além disso, depois desse processo, né, eu acabei me interessando muito pelo assunto autismo para poder entender melhor meus filhos, a minha vida e, e todas as minhas experiências até ali. Mas antes disso, eu passei por um caminho que me fez cursar a faculdade de biologia, de microbiologia, eu fiz faculdade de publicidade, e no fim eu acabei juntando as ciências, a neurociência, as ciências do comportamento e a educação, que é a minha nova descoberta paixão. E hoje em dia eu sou pós-graduada em educação especial na perspectiva inclusiva e tenho especializações em altas habilidades e superdotação. Além disso, eu gostaria de apresentar a ASAS, né, que depois de toda essa trajetória de filhos com diagnóstico, meu diagnóstico e estudos na área de autismo, a gente acaba vendo que fala-se muito de inclusão e a prática da inclusão, às vezes, ela fica prejudicada, ela ainda não está totalmente implementada na nossa sociedade, né? Então, achei importante unir forças com outras pessoas autistas com diagnóstico tardio e a gente começar a trabalhar essa questão da inclusão da pessoa autista no mercado de trabalho, que é um ambiente extremamente complicado, especialmente para pessoas que cresceram sem um diagnóstico de autismo. Então, por isso a gente criou a ASAS, Inclusão e Acessibilidade. A partir da ASAS, nós começamos a desenvolver o Grupo Casulo, que é um grupo de acolhimento para pessoas autistas adultas com diagnóstico tardio, porque não só basta a gente treinar a equipe de uma empresa ou adaptar um ambiente de trabalho. É preciso ensinar também para as pessoas autistas que nunca tiveram terapia na infância, que não tiveram acompanhamento terapêutico e que agora na vida adulta se descobrem com um diagnóstico de um transtorno como o autismo, ensinar para elas quais ferramentas elas podem usar, como é que as coisas funcionam na vida real, vamos dizer assim. Então, a gente começou esse grupo de acolhimento justamente para poder conhecer pessoas como nós, entender os problemas que a gente passa e que outras pessoas como nós, autistas adultos, também passam e
o resultado depois de um ano do Grupo Casulo foi essa semana neuroafirmativa, em que nós estamos trazendo não só assuntos importantes para o autismo adulto, mas também pessoas autistas que entraram nesse grupo em busca de acolhimento e hoje trazem o resultado, né, desse um ano de trabalho na forma de suas palestras e expondo seus conhecimentos nas suas áreas de conhecimento. Eu vou abrir aqui a câmera, que a doutora Jéssica chegou. Eu vou puxar a câmera dela. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Então, tudo bem. Tudo bom, Julie? Eu só pedi para você colocar o link no YouTube aqui depois de compartilhar comigo aqui no chat ou no WhatsApp, porque está sendo transmitido, né? Pelo YouTube, Tá, né? sim. E aí eu não consigo ver, eu só vejo nós duas, né? Porque assim, pode ter pergunta, né? Sim. Nossa, muito importante. E eu fechei. Como toda boa pessoa autista perdida, eu fechei a janela. Mas eu vou contar aqui. Eu só gostaria de concluir, peraí, YouTube. Eu não sei se vai dar microfonia, porque eu vou abrir o negócio aqui e não sei se vai fazer o som simultâneo. Espero que não. É verdade. Eu espero que não. Acho que não, porque eu não botei para sair o som do computador. Deixa eu ver, acessar meu canal. Então, como eu estava dizendo, pessoal, e aí a gente trouxe, né, as pessoas, alguns palestrantes, criança maravilhosa. Eu vi um, eu vou colar aqui para você o link. Eu vou terminar uma tarefa para conseguir concluir a outra, porque senão não consigo. Tentei Claro, agora claro. fazer o Tá. malabarismo e não deu certo. É. Deixa. Então, eu posso me apresentar? Ah, sim, pode, fica à vontade. Eu vou tirar aqui o som. Prontinho, que eu queria tirar o som aqui para a gente. Pronto, que aí eu só vejo o vídeo. Eu não sei se as pessoas vão perguntar assim no ao vivo. Tem aqui na sua janelinha, eu acho que também aparece, tem uma parte de comentários. Pode fazer assim. Então, eu fico aberto aqui. Se você não estiver vendo, aqui nessa mesma janela que a gente está, à direita, tem comentários. Sim, Não sei se aparece para você. Se não aparecer, eu posso ler também. é porque como tá só duas pessoas, para mim tá só duas pessoas no chat. Tá. Eu nunca usei esse programa. Então vamos lá. Eu me chamo Jéssica, para quem não me conhece, né? Eu sou médica, me formei na FRJ. Eu tenho dificuldade de resumir, né? Lembra que eu te mandei? Me especializei em neurologia, também em psiquiatria da infância e adolescência. Sempre gostei de autismo. Nos últimos anos tenho me dedicado a trabalhar somente com autismo. No meio dessa jornada, me descobri também como uma pessoa autista. Não eu me descobri, mas me descobriram. Tive 2 filhos que também foram diagnosticados com autismo, né? Porque autistas casam entre si, tem autistinhas. Acontece, né? Como existem novos autistas, olha. Pois e eu fui convidada, né, pela Júlia. Eu conheci o Asas, assim, já tinha entrado na página, mas não tinha falado diretamente, né, com você. Achei bem bacana o seu trabalho. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir. Esqueci de falar também, eu faço mestrado na Universidade Federal Fluminense, na área de autismo, o mestrado do CMPDI, Diversidade e Inclusão, em Niterói. E meu foco de pesquisa no momento é autismo em mulheres. Então é isso. É muito bom. Assim, eu gosto, né? Gosto de padrões, pessoa autista. Aí eu acho muito curioso que, por coincidência, eu pedi, assim, explicando até para quem está nos assistindo, eu convidei voluntárias que quisessem participar. Por coincidência, todas nós temos interesses muito similares, que é o diagnóstico de autismo em mulheres, que seria essa questão da interseção entre altas habilidades e autismo. Então, achei muito interessante que, por ato aleatório, a gente tenha se reunido nesse evento. Eu achei fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite. Assim, agradeço desde já.
E aí, gente? Vamos começar? Sim, por favor. Vou fechar aqui a portinha. Acontece que aqui em casa eu trazei um pouquinho porque eu tava esperando meu marido chegar para assumir eles, aí ele chegou agora. Aí eu posso fechar a porta. Tá então, ótimo. Se você quiser coordenar aí os tópicos, né? Então a gente vai falar sobre autismo com superdotação e comorbidades, né? Isso aí. Assim, eu vou até começar compartilhando a minha motivação para ter trazido esse tema, porque uma das coisas, assim, puxando já para o Grupo Casulo, né? A gente tem um grupo que a gente se reúne quinzenalmente com temas específicos, mas nós temos o grupo de WhatsApp em que a gente convive diariamente, conversa muito, muito mesmo, 300 mensagens por dia. Eu não sei de onde tiraram que autistas não falam, não se comunicam, porque é uma loucura. Mas só que nesse grupo eu observei uma coisa que eu fiquei pensando, será que tem relação? Será que não tem? E aí trouxe esse tema. Muitas pessoas ali, todos têm diagnóstico tardio, e muitos autistas que ali estão têm suspeita de altas habilidades ou têm identificação confirmada de altas habilidades. Eu fiquei me perguntando, será que tem a ver essa relação entre o diagnóstico tardio e ter altas habilidades, né? Aí eu pensei, vamos chamar uma especialista, por favor, porque ela com certeza vai saber responder essa pergunta melhor do que eu. E aí, assim, essa foi a motivação. Só que eu acho que primeiro a gente tinha que fazer aquela pequena definição, né? O que é o autismo, o que são as altas habilidades, porque eu acho que ainda tem muito estereótipo, essa questão do QI, eu não tenho QI alto, o que é o QI, o que é alta habilidade, eu sou superdotado, não sou. E esse termo novo, que é dupla excepcionalidade, porque eu já andei vendo tripla excepcionalidade, então acho que é bom, assim, a gente primeiro definir, né? As definições, né? Isso. Eu acho que já deve ter sido falado durante a semana a definição do TEA, né? Transtorno do espectro autista. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, junto com o TDAH, junto com os transtornos específicos da aprendizagem, com os transtornos de comunicação, os transtornos do desenvolvimento motor e os transtornos do atraso de desenvolvimento intelectual. Então, 7, eu acho. Esses 6 ou 7, eles estão ali no mesmo grupo de transtornos do neurodesenvolvimento. Não são considerados nem transtornos mentais, né, nem transtornos de personalidade, então eles têm a sua própria natureza muito específica. E o autismo mais ainda, porque hoje em dia, né, à luz da ciência, entende-se que não é só um transtorno que afeta o desenvolvimento neurológico, é um transtorno que acomete não acomete, mas que atravessa o funcionamento de todo o sistema humano, todos os sistemas, né? E aí, quando a gente pensa em autismo, né, a gente pensa no autismo dessa definição de 2013 para cá, que foi definida pela Academia Americana de Psiquiatria. Saiu no DSM, que é. Desculpa, porque às vezes dá uns inputs assim, às vezes fala muito rápido, às vezes vai travando. A Academia Americana de Psiquiatria, ela, desde acho que da década de 70, se não me engano, a gente já está no 5º manual. É um manual norteador para os profissionais que trabalham com saúde mental, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, para orientar o diagnóstico, né, e a condução desses transtornos. E houve uma grande um marco que foi no DSM-5, em que ele reuniu tudo antes, que era atraso global do desenvolvimento, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Asperger, ele colocou tudo dentro do TEA, transtorno do espectro autista. E, além disso, passou a definir nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, essa definição de autismo nível 1, ela ficou mais evidente. Antes, era autismo de alto funcionamento. Eu vou trazer essa
essa palavra, né? Autofuncionamento confunde muito a gente. Antigamente, o autista nível 1 hoje era o autista de alto funcionamento ou uma pessoa com síndrome de Asperger. Hoje botou tudo no mesmo saco, e aí por isso que temos essa confusão. Então, assim, a gente pode dizer que antes de 2013 é muito difícil uma criança autista nível 1 ser diagnosticada, porque os critérios não eram muito bem definidos, tá? Então, esse é um dos motivos para estar sendo feitos diagnósticos em adultos, né, tardiamente. Por quê? Como se antes não existisse esse autismo nível 1 que a gente fala hoje, com essa ideia de espectro, né? E aí, esse é um dos motivos, né? O outro motivo que você falou, né, nessa questão da superdotação. Então, vamos lá. O autismo, ele não tem propriamente a ver com o acometimento da inteligência. Ele é um padrão de funcionamento diferente da comunicação social e da socialização, associado a interesses restritos, fixos, repetitivos e questões sensoriais. Ou seja, uma pessoa autista, ela pode vir com uma inteligência abaixo da média, com uma inteligência média, uma inteligência acima da média. Mas, de acordo com as pesquisas atuais, 1/3 dos autistas tem deficiência intelectual. Então, apesar dessa percepção entre nós de a maioria ter superdotação, não é. Na verdade, isso é um viés. Por quê? Porque os superdotados geralmente são os autistas que são mais independentes, têm uma maior autonomia, têm um funcionamento adaptativo melhor, e isso faz com que a gente estejamos aqui, né? E normalmente o autista que tem um acometimento da inteligência, o nível 2 e o nível 3, ele é representado pelos seus, né? Então, isso é uma outra ideia. Então, e qual a porcentagem de altas habilidades de superdotação? Aí varia muito. Por quê? Porque aí já entra na questão o que é superdotação. A superdotação, ela, assim, na minha área médica, eu só fui conhecer depois, quando eu comecei a trabalhar com autismo. Mas não é reconhecida como um transtorno, como uma patologia, nem sequer a gente vê isso na universidade. Eu entrei em contato com esse conceito depois, né, dos meus estudos. E ela tem uma definição teórica. Então, se é teoria, é aquilo de haver várias. A gente fala assim, qual é a teoria mais aceita para definir o que é superdotação? Então, vamos lá. Hoje, a teoria mais amplamente aceita no campo da psicologia e da pedagogia é que superdotação seria um funcionamento acima da média, ou habilidade acima da média, ou potencial acima da média, dentre uma ou mais das áreas a seguir: intelectual, acadêmica, artística, linguística, psicomotora, mais o quê? Deixa eu ver minha colinha aqui, porque é muita coisa e não dá para saber. Lógico, raciocínio lógico, enfim, tem várias sub-áreas, né? E o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele sim, aceito como um padrão, como uma das características aceitas para definir essa superdotação, não sendo suficiente, tá? E não sendo também um fator excludente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com habilidades artísticas acima da média, o que tem a ver ter um QI acima da média? Porque o QI, ele é medido através de testes que avaliam raciocínio, aqueles testes com lógica, com linguística. Então, não tem a ver, por exemplo, com a parte criativa, nem com a parte artística, muito menos com a psicomotora, nem com a musical. Então, por isso que uma avaliação para identificar se o indivíduo é superdotado, o ideal é que ela seja multiprofissional. Porque, às vezes, aquela criança não vai ter um desenvolvimento ali acadêmico acima da média, mas ela tem um desenvolvimento, um potencial musical, né? E se a gente deixa isso passar, isso vai trazer, não só um desperdício, como traz um grande prejuízo socioemocional. Por isso que é importante essa identificação. Aí você vai me sinalizando, se eu estou falando muito, assim, eu posso... Não, estou adorando. Eu estou achando ótimo, porque você está trazendo, assim,
já trouxe diversos conceitos super atualizados e respondeu várias dúvidas. Uma das dúvidas que surgiu até lá no grupo é exatamente essa que você falou do QI, né? O QI, ele mede, sei lá, raciocínio lógico matemático, tem alguns testes que medem inteligência linguística e atribuem um valor, mas é isso, a criança que tem uma inteligência que é musical e que pode exceder nessa habilidade, ela não vai ter isso observado no ambiente escolar ou num consultório médico. Então, para você identificar as características, né, de uma pessoa com altas habilidades, você precisa estudar vários ambientes, observar aquela pessoa em vários ambientes e de várias formas. E o que influencia os testes é muito mais do que. Porque aquilo é um recorte. Se eu tenho uma criança que está com depressão, se é um adulto autista que está desregulado, então ele pode, naquele momento, não só naquele dia, naquele teste, mas naquela fase da vida, não estar no seu pleno funcionamento do seu potencial, por conta de outras dificuldades. E aí a gente vai entrar no conceito de dupla excepcionalidade. O que é isso? Na verdade, isso não veio da área do autismo. Esse conceito de dupla excepcionalidade, tripla excepcionalidade, veio do campo de quem estuda a superdotação, que é o indivíduo que tem altas habilidades e a superdotação. Entretanto, não sei se essa seria a melhor palavra, mas também ele tem concomitante deficiências ou transtornos neurológicos e psiquiátricos associados. E pela própria natureza das duas coisas que eu estou falando, uma coisa que é habilidade e uma coisa que é deficiência, não é matemático isso, mas imagina que quando se somam, e sim, um pode mascarar a identificação do outro. Né? Então, sim, pessoas com dupla excepcionalidade são mais, sim, subidentificadas, existe muita subnotificação. Se superdotação já tem subnotificação, dupla excepcionalidade, tripla excepcionalidade, então, nem se consegue se dimensionar. Uma das coisas que até você me alertou, não, assim, acendeu uma bandeirinha quando você começou a falar lá no início, que nem se ouve falar, eu já esqueci. Comecei a falar e me perdi na linha de raciocínio. Faz parte. Mas se eu posso trazer um exemplo, que a gente estava falando sobre pessoas autistas, né, que a identificação não acontece, eu vou dar um exemplo pessoal do meu filho. Meu filho tem 11 anos, ele fez a avaliação neuropsicológica dele com 9, se não me engano, e ele se recusou a fazer vários testes. Então, a psicóloga, ela falou assim, não tenho como precisar o QI dele, por exemplo, que uma das coisas era a avaliação, o teste de QI tradicional, porque ele se recusou a fazer o teste. Então, você não tem muito, assim, como fazer uma avaliação muito precisa numa população que não concorda totalmente com fazer o teste, né? Então, eu imagino, assim, que a gente vai ver, a partir de agora, um aumento nessa proporção. Você falou que é muito baixa, né? 1/3 dos autistas é visto com deficiência intelectual. Foi isso que eu vi certo. Isso. Se a gente somar a inteligência que é limítrofe, isso vai para 60, quase 60, não, 50 e poucos %, um pouco mais que a metade. Ou seja, a metade dos autistas tem ou deficiência intelectual ou inteligência limítrofe. E a outra metade, a inteligência média, daí para cima. E a superdotação, aí depende muito do referencial, mas é algo em torno de 20%, menos, bem menos, né? Aí é essa questão, não sei se eu vou conseguir me colocar bem, mas o que eu penso assim, é fácil você identificar uma criança que esteja tendo crise com deficiência intelectual, mas uma criança que tem uma habilidade de camuflar suas características do autismo, isso é mais difícil. E por isso essa relação tão baixa, né? De repente, agora que nós estamos começando a ver mais essa busca da questão das habilidades,
talvez eu estou falando assim, fontes vozes da minha cabeça, mas para mim parece lógico que como a gente começa a enxergar mais as crianças que têm altas habilidades, começa a ver que elas existem, começa a trabalhar com elas dentro de sala de aula, é natural que a gente descubra também que elas estavam mascarando vários comportamentos que eram do autismo, né? Me Sim, parece. exatamente. Isso E acontece aí, com. fala. Isso já acontece com o autismo nível 1 por si só, que é mais subdiagnosticado do que o nível 2 e 3 por esse motivo. Então, se é um autismo nível 1 que tem uma inteligência acima da média, então ele vai ter uma capacidade maior de adaptabilidade. E uma dessas formas de se adaptar é usar a camuflagem. Então, eu vou ser mais bem sucedido na minha camuflagem se eu tiver um nível de inteligência maior. Então, eu vou passar ali despercebida, invisível. E a gente pode até tocar nesse assunto da camuflagem, que eu tive uma época que eu tive hiperfoco nisso. E a camuflagem, ela pode, sim, visivelmente ser considerada, ok, uma ferramenta adaptativa de sucesso. Porque, sim, você tá ali entre o meio, é mais bem sucedido socialmente, entretanto, às custas de sofrimento psíquico. Pessoas que fazem camuflagem, elas são mais sujeitas a depressão, ansiedade, estresse emocional, ou seja, não é saudável para quem faz, né? É um dos fatores de adoecimento, né, nas pessoas autistas. E aí quem Isso, tem mais habilidade acaba usando mais, né? Não é, é uma das ferramentas, vamos dizer assim, de sobrevivência daquela pessoa, então acaba usando mais. E a gente vê também como um dos fatores de risco para suicídio, né? As pessoas autistas que mais camuflam, elas também estão relacionadas ao grupo que maior atenta contra a própria vida, né? sim, a taxa maior de suicídio é nos autistas nível 1, né? Porque tem ali a capacidade de planejamento, ele tem uma noção maior da sua situação, né? Um julgamento maior, né? Geralmente o autista nível 2 e 3 tem algum acometimento intelectual. Então, é como se fosse o nível 1, ele percebe o isolamento, percebe essa sensação de desencaixe, e isso é fator de risco, né? Não só o ambiental é fator de risco para depressão, mas bases genéticas também em comum entre transtornos mentais e autismo. É claro que o ambiental ele interfere muito, né? Mas esse autista ele já é suscetível por si só pelo seu funcionamento biológico e genético, tá? Então, existem bases genéticas em comum, por exemplo, com transtorno obsessivo compulsivo com autismo, com esquizofrenia com autismo, depressão com autismo. Então, já por si só, você nascer autista, você já tem maior risco de, independente do ambiente, se for uma vida boa ou não, de você ter esses transtornos. E sim, depressão ela está presente em 80%, se eu não me engano, dos autistas adultos nível de suporte. Né? E assim, a taxa de suicídio comparada com a população geral em autista nível 1 é bem, não sei se é 3 vezes maior, mas assim, é absurdamente bem maior, é bem preocupante, não é brincadeira. São números que a gente olha assim e fala, eu acho que eu li errado. Não é possível que seja isso tudo. E, na verdade, são números, assim, absurdos, né? E foi por isso que a gente começou até esse trabalho, porque exatamente pelo que você trouxe agora, assim, pareceu um detalhe, mas eu acho que é uma das coisas muito importantes. Tem base genética, tem as questões biológicas, mas o ambiental faz toda a diferença, né? E se a gente vem fazendo um trabalho sobre inclusão, tentando trazer esse conceito social da deficiência, que mostra para a gente que o problema não está na pessoa com deficiência, mas nas barreiras do ambiente, né? Na interação com essas barreiras e na falta de suporte para poder lidar com essas barreiras, a gente pensa que tudo isso poderia ser melhorado com adaptações, com um suporte adequado. E a minha tecla que eu fico batendo pessoal é com o diagnóstico correto. Eu gosto muito de falar isso, assim, porque eu não sei se você observa isso na sua prática, eu imagino que sim, mas
o diagnóstico tardio do autismo, ele começa com a autoidentificação numa maioria esmagadora das vezes. A pessoa começa a falar, ouvir, teve um parente que é autista. Espera aí, ele se comporta igual a mim. E aí começa a se identificar, busca o diagnóstico e concretiza esse diagnóstico, tem o seu laudo. E isso faz toda a diferença, assim, a pessoa começar pela autoidentificação e acreditar nessa autoidentificação para poder buscar um profissional competente e ter esse diagnóstico. E a partir daí poder mudar o ambiente. Porque o ambiente, quando a gente não tem diagnóstico, ele é totalmente hostil. Totalmente hostil. E aí pode Sim. levar, como você disse, a depressão, pode levar até ao suicídio. E acontece em 80%, a depressão acomete 80% da pessoa autista de nível baixo de suporte. Então, E qual desculpa, pode tem não dificuldade de pode falar. iniciar o diálogo. Nós duas. Muita. Pode falar. Aí 2 autistas falando assim, né? Sim. Eu tenho muita dificuldade com diálogo. Nossa, quando são 3, 4 pessoas, então eu fico calada, porque eu não sei quando eu vou iniciar a fala. Sim. Qual é o momento? Ele fez uma pausa, agora ele está refletindo. É pausa dramática ou é pausa para eu falar? Não sei. Não sei. Sim. Até perdi o que a gente estava falando. É bom, né? Assim, tá Diagnóstico? entre nós, né? Diagnóstico. Pois é, a gente se entende. Pelo menos é Entende? isso. Sim, a questão do diagnóstico. Ah, tá, lembrei. É muito comum vir qual é o clássico, né? Aquela pessoa que vem de vários psiquiatras porque procura, assim, tratamentos e não tá dando certo, ou até, às vezes, é adolescente, criança também. E aí, poxa, tem alguma coisa aí. Aí tem caroço nesse angu, é assim o ditado, né? Tem caroço nesse angu. Então, geralmente é assim, aquela pessoa que vem com um diagnóstico apenas da comorbidade, da depressão, da ansiedade, do bipolar, ou com diagnóstico errado, um borderline, que é um diagnóstico bem comum entre as mulheres. Tem uma explicação que depois a gente pode entrar nesse assunto. Então, essa pessoa vem e aí a gente vai, investiga. E sim, é bem importante essa autopercepção, até porque não temos ainda o marcador biológico, né? Pode ser que um dia a gente tenha. O que é um marcador biológico? Algo no exame de sangue, alguma evidência ali visível, né? Um exame do cérebro, não tem ainda. Então, isso depende ainda da clínica. E a clínica, ela tem sua subjetividade. E a clínica depende do quê? Da observação e do autorrelato, do heterorrelato. Então, vou dar o meu exemplo, né? Eu nunca suspeitei que eu fosse autista, pelo contrário. Hoje eu sei que eu sou uma pessoa que eu não confio na minha percepção de mim mesma. Eu pergunto para alguém porque é uma cegueira interna, é absurda. Tanto que eu já trabalhava com autista adulto, né? Já diagnosticava assim. Eu pensava, eu não, imagina, eu não sou rígida, não sou nada rígida, sou uma pessoa altamente flexível. Eu realmente acreditava nisso. Eu acreditava que eu tenho uma comunicação assim muito boa, me entendo muito bem, mas eu sempre não tinha explicação por conta dos meus insucessos sociais. Sempre fui fracassada nisso, na escola, no cursinho, na universidade. E aí, quando eu fui buscar uma avaliação neuropsicológica, eu pensei, eu devo ter superdotação, porque superdotação tem ali tem umas características em comum com o autismo. E a gente pode até falar disso, que eu ando preocupada com isso, que eu tô vendo muito diagnóstico errado de crianças que dizem que é só superdotação, mas às vezes tem o autismo também. E aí a gente vai falar dessa diferença. E aí lá na primeira avaliação neuropsicológica é marcar questionário, basicamente. É falar, você tem isso? Você tem hipersensibilidade a som? Eu, não. Tem hipersensibilidade, tem seletividade alimentar? Não. Não? Como assim? Não. Gente, como eu não Essa tenho é a melhor parte. hipersensibilidade a som, é óbvio que eu tenho, assim, hoje eu não ando sem os meus abafadores, só que antes eu não percebia que era o som. Do nada vinha uma enxaqueca, do nada eu ficava irritada, do nada vinha uma crise de ansiedade. Hoje eu identifico, meu cachorro late, meu coração vai a mil, eu quase morro. Então, assim, ou seja, o autista ele tem, abre aspas, essa cegueira interna, né? Então, é importante, sim, essa autoidentificação. E é engraçado que eu tenho uns pacientes
que está escrito na testa, que é autista, mas eles não se percebem. Né? Aí você pergunta, mas você não tem, não, isso, mas não tem nenhum movimento repetitivo? Não. Aí a pessoa tá assim, não tem, não. Eu Né? tive Então, que ouvir, eu vou ter que te interromper agora, eu tive que ouvir da minha psicóloga um assim, não, eu não falo para você porque é mais poderoso quando você percebe. Aí eu falei assim, pai, lascou, né? Porque eu não consigo ver. As pessoas têm que me dizer, é a cegueira interna, é exatamente isso aí. Mas é, pode continuar, te interromper. Tá? não, era só isso que eu ia falar mesmo, que essa a maioria vem sim da autoidentificação, os estudos mostram isso mesmo. E como o diagnóstico, né? A gente tem que considerar a questão social, o diagnóstico é para poucos, é para os privilegiados, né? Porque para um profissional, falo por mim, para a gente chegar no nível de fazer um diagnóstico, é uma larga caminhada. E não temos no SUS, não temos avaliação neuropsicológica, não temos profissionais com expertise para diagnosticar, e 80% da nossa população é de SUS. E quem é que tem ali 2, 3 mil para fazer uma avaliação, né? Então, é para poucos. Inclusive, muitos estudos com autismo adulto consideram a autoidentificação, sim. Porque, assim, se for considerar só quem tem o laudo mesmo, vai perder muito em número. Sim, eles vão. Felizmente, assim, essa questão da autoidentificação está presente e é válida, né? Porque a gente tem informação sendo disseminada aí cada vez mais. Então, quem passa a vida inteira sentindo que tem algo errado consigo mesmo, mas não sabe bem o que é, começa a ver outras pessoas citando exemplos da sua própria vida e fala, gente, eu sou igual a essa pessoa. E aí começa e passa a se compreender, né? Mesmo não podendo chegar até o ponto de conseguir o diagnóstico, conseguir o laudo, o passo da autoidentificação é importante. Uma das coisas que a gente fala lá no grupo, mesmo não tendo o papel, se você se identifica com essas características, tenta fazer as adaptações. Sai de casa com o abafador sempre, vê se melhora a sua vida. E aí você vai confirmando através do efeito, né? Você vai vendo, porque mesmo não tendo o laudo, se você sente aquele desconforto, não custa nada você testar. Então, eu não consigo comer esse legume, eu vou eliminar ele da minha dieta, não vou me forçar a comer, vou ver se isso melhora. Eu não consigo tomar banho com água quente. Vai fazendo pequenas mudanças no ambiente que podem acarretar em menos sobrecarga sensorial. E aí você consegue passar um dia de trabalho sem chegar em casa com enxaqueca, por exemplo, né? Sim. Isso é a aceitação que você falou, a aceitação do próprio indivíduo, mas não basta a aceitação dele. E daí também o laudo ele acaba sendo uma validação para a sociedade, porque hoje o autista nível 1 de alto funcionamento, seja qual for o nome que a gente use, ele é muito invalidado. E aí muitas pessoas vêm até mim e querem um laudo para isso. Olha, eu sei que eu sou, mas eu preciso do laudo porque ninguém acredita, né? Porque eu não sou autista suficiente, né? E não basta só a aceitação nossa, as pessoas ao nosso redor têm que aceitar também. Isso é muito importante. Assim, achei interessante você trazer isso, porque a gente está comemorando um ano do grupo de acolhimento para os autistas adultos. E no nosso primeiro mês, nas nossas primeiras reuniões, os temas foram autoaceitação do diagnóstico, aceitação familiar do diagnóstico. Então, assim, a gente pensou que esse tema de aceitação, né, do diagnóstico, ele é muito importante para a própria saúde mental da pessoa. Se ela tem o diagnóstico, aquilo é uma bomba que caiu na cabeça dela e ela não sabe lidar com aquilo, só vai piorar. Se a família não aceita e não ajuda, pelo contrário, ela só piora, como às vezes acontece, isso é frescura, ou você está maluca, buscando diagnóstico depois de velho, enfim. Tá usando como desculpa. Sim, então, essa acontece Essa é muito. clássica. É clássica.
isso pode só piorar, entendeu? Então, dos nossos objetivos criando abordando esses temas, era mostrar para a pessoa que isso acontece com todo mundo que está tendo um diagnóstico tardio e que dá para superar. Como superar? A gente pode ter estratégias para lidar com essas coisas, sabe? Uma das coisas que eu acho incrível, assim, na comunidade autista, nas redes sociais, são umas postagens que são assim, como responder quando alguém fala tal, tal, tal. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma forma de você mostrar, dar uma ferramenta para outra pessoa que está ouvindo uma coisa que pode levar ela para o fundo do poço, mas você está ali dando uma ferramenta que pode ser reproduzida, pode ser reutilizada. Acho incrível. Assim. Depois desse parênteses, fechando parênteses, vamos voltar para o tema. Deixa eu te perguntar, você tinha falado que ia falar um pouco sobre a diferença, o diagnóstico errado que tem acontecido? Sim. Eu fiquei curiosa. Sim, porque tem se falado mais, é verdade, tem se falado mais ultimamente sobre altas habilidades e superdotação. Não é um transtorno, altas habilidades e superdotação é um funcionamento diferente. A pessoa é considerada neurodivergente, mas é um padrão de funcionamento intelectual daquela habilidade ali específica, né, acima da média. Mas se ela não for identificada, pode gerar uma bomba, né? Então, sim, essa criança, se não for identificada, esse adulto, se não for identificado, ele está mais suscetível, sim, a também transtornos mentais, questões não adaptativas. Entretanto, as características de altas habilidades por si só, elas não trazem prejuízos. Então, por exemplo, existem sim algumas características em comum com altas habilidades e com o autismo. Por exemplo, a alta capacidade de foco e atenção, né, o que a gente chama de hiperfoco. Mas aquilo é intenso o suficiente para causar um prejuízo? Sim, vamos supor, vou dar um exemplo. Aquela criança que vai para a escola e aquele hiperfoco atrapalha na questão social, porque só quer brincar com aquela figurinha, só quer falar daquela figurinha, daquele personagem, ou só gosta da matéria A e B, não gosta do resto, não estuda. Então, esse hiperfoco, ele deve trazer prejuízos, né? Então, o hiperfoco não traz prejuízos, ou seja, aquela pessoa que, eu consigo aqui focar, mas eu consigo desfocar. O autista, qual que é a definição do hiperfoco do autista, né? Ele advém da rigidez cognitiva, né? A nossa flexibilidade, a gente tem uma habilidade, uma função executiva superior. Quando a gente fala superior, assim, algo que tem no humano que não tem no animal. Então, é uma função cognitiva superior que é a flexibilidade mental. Então, muitos autistas, né, eu tenho muito isso, dificuldade de alternar atividades, focos, né? Então, ou seja, sobretudo quando a gente está no que a gente gosta. É penoso você sair para fazer algo. E isso realmente prejudica, atrapalha mesmo. Eu vou dar um exemplo. Eu busco meus filhos atrasados na escola muitas vezes. Isso me faz muito mal, me sinto muito mal. Porque às vezes eu, de manhã, que é quando ou eu estou trabalhando, ou eu estou fazendo alguma coisa, meu trabalho é meu hiperfoco, eu não consigo sair, não consigo. Parece que você fica assim, 1 minuto, quando você vê já foram 10 no relógio, não consegue. E quando estou desregulada, então mais ainda, assim, quando estou mal mesmo, que eu estou naquele hiperfoco ali, nossa, eu tenho que sair daqui, eu tenho que tomar banho, tenho que comer, não consigo. O corpo não obedece, simplesmente. Então, isso traz prejuízos, assim, não é uma mera característica, né? Não é um superpoder, né? Isso é disfuncional, assim, né? Então, uma outra característica é, assim, essa maior sensibilidade para os estímulos externos. A pessoa com altas habilidades pode ter, mas ela não tem uma alteração do processamento sensorial. Ela pode ser mais hipersensível a estímulos. Ela vai ser assim, aquela pessoa que escuta bem, aquela pessoa que enxerga bem detalhes, a pessoa que consegue diferenciar bem os cheiros. Mas é o quê? Mas dentro do cérebro dela, isso é organizado. No nosso
é tudo bagunçado, assim, né? Então, assim, não simplesmente eu escuto qualquer barulho. Aquilo ali me provoca reações físicas, me desregula, ativa áreas do meu cérebro que não tem nada a ver, que não era para ativar. Então, é como se fosse a superdotação tem um cérebro, sim, mais hiperexcitado, com mais conexões sinápticas, mas mais organizadinho. O autista é assim, entendeu? Então, tem essa diferença, a gente tem que observar isso na clínica também. Uma outra característica que pode ter é a dificuldade com o social. Mas por quê? Porque às vezes a criança superdotada, ela não está ali nos pares adequados para a faixa etária dela. Eu tinha isso, por exemplo. Eu queria muito ter sido acelerada, porque além da escola ser terrível, foi um inferno na minha vida, eu nunca fui feliz na escola, aí ia ter passado mais rápido. Assim, não combinava os meus assuntos com as coisas que eu estudava. Na quinta série, eu estudava filosofia, eu pegava livro de biologia do ensino médio. O que quer falar com essa pessoa? Né? Então você fica deslocado ali. Tá, mas eu não era só superdotada, eu também tinha dificuldade social, autismo. Mas às vezes a superdotação ela pode atrapalhar pelos interesses, ela tem interesses acima ali da idade dela. Mas, quando ela é colocada com pessoas que têm um intelectual pareado, ela não vai ter dificuldade social, né? Se ela vai estar se ela estiver bem adaptada. Então, é essa diferença, né? Também tem teóricos que dizem que pessoas superdotadas têm uma maior capacidade, uma maior necessidade cinética de se movimentar. Porque, sim, é um cérebro, como eu falei, mais hiperexcitado. Mas, assim, não fazendo estereotipia, os movimentos repetitivos, né? Sendo muito típico do autismo. Até onde se saiba, não tem nenhum outro transtorno, assim, que a gente conheça que tem estereotipia. Não que a estereotipia ela seja necessária para a pessoa ser TEA, não é um critério fundamental, e também não é exclusiva. Tem estereotipia do desenvolvimento, tem estereotipia que é transitória, mas ela é bem característica do TEA, não é da superdotação, não. E aí, o que acontece? A família, ela gosta de ver o superdotação. Ai, que é superdotação. Não, é superdotação. A família gosta da superdotação, ela quer que o filho seja superdotado, autista não. Então, quando já dá um nome para ela, é superdotação, pronto, acabou, superdotação, e aí fica todo mundo feliz. Isso reforça a negação do autismo, que é normal, toda família, ninguém quer ter um diagnóstico de autismo, né? Eu tenho, não queria ter que meus filhos tivessem, mas... A gente lida com a situação, né? Eu achei muito, muito bom você trazer isso, né? Porque é como se fosse bom você dizer, ai, meu filho é gênio, ele é só esquisito, é só excêntrico. Isso, é o gênico excêntrico, Vem daquele estereótipo que você falou no início. Pois é, e aí isso bloqueia muito, provavelmente isso bloqueia muitas famílias de buscarem um diagnóstico correto, né? Porque acarreta. Eu estou numa situação, vou até dividir a minha situação aqui pessoal, né? O meu filho mais novo, ele está fazendo avaliação para altas habilidades. E quaisquer coisas que vierem no pacote, né? Vamos ver. Eu, pessoalmente, acho que ele não é autista, justamente por essas questões que você falou. Eu falho em ver as características existem, mas eu falho em ver o prejuízo. Porque tem isso, né? O autismo, ele é um transtorno, e como transtorno, essas características da rigidez, as estereotipias, todas elas devem trazer um prejuízo para a vida daquela pessoa. E eu não consigo observar que ele tem as características a ponto de ter prejuízo, né? Então, mas aí a gente tem que considerar também o contexto, né? Não estou falando do seu filho porque eu não conheço, mas a gente tem que considerar o contexto. No autista nível 1, a gente fazer o diagnóstico de autismo nível 1 numa criança até 7, 8 anos é difícil. Se ela está na mesma escola desde pequenininha, cresceu com aqueles mesmos amiguinhos, ela vai estar integrada ali. Mesmo que ela tenha aquelas habilidades ali, vai passar batido, mas aquelas habilidades sociais mais ou menos. Agora, quando houver o aumento da demanda, quando esse autista nível 1, que
superdotado, então, vai ser mais difícil ainda, porque ele aprende com facilidade, então ele aprende por padrões. Então, se eu agir dessa forma, eu vou ser recompensado, vão gostar. Então, ele é bem mais adaptável que um não superdotado ou que tem a inteligência comprometida. Então, assim, é muito difícil, como uma característica ali vai mascarando a outra, mas isso não vai passar da adolescência, porque assim, se tá nessa dúvida, a adolescência é como se fosse a prova social da vida. Eu recebo muito, é a faixa etária que eu recebo muito, é adolescente, que assim, a família não percebeu, tinha ali umas coisas, mas da adolescência não passa, porque é realmente um aumento da demanda social enorme. Você é só quem é bom, a gente sabe como é que é adolescente. Só quem é bom mesmo ali consegue se Para manter. jogar o jogo. Jogar o jogo, exatamente. Então, eu tenho. É uma faixa etária que eu faço muito diagnóstico. Aí a gente tem que ficar atento, porque a maioria deles já vem com depressão, baixa autoestima, né? Então, assim, às vezes não tem prejuízo, porque é uma criança que está desenvolvida, está bem adaptada. Então, tudo é o contexto. A gente não pode levar ao pé da letra, assim, tem que ter a característica com prejuízo, mas tem que considerar o contexto. Uma das coisas que eu ia perguntar até é essa. Eu me perdi, porque agora você falou uma outra coisa que me interessou muito também. Eu me confundi com as duas perguntas, mas tem a ver com a habilidade a camuflagem, mais uma vez, né? A camuflagem que a pessoa que tem altas habilidades consegue fazer dessas características, até pela recompensa, né? De agora o grupo gosta de mim, agora eu fui aceito, então O eu vou professor começar. elogiou. Sim. E aí, isso provavelmente, né, essa pergunta tem muito impacto também no gasto de energia daquela pessoa, porque eu fico vendo assim, a camuflagem, ela demanda demais de uma pessoa energética. A gente fica arrasado depois que tem que participar de um evento ou ir trabalhar, conviver com pessoas que são diferentes, né? Muitas pessoas muito diferentes, situações diferentes. E aí eu fico me perguntando, a pessoa com altas habilidades, ela já tem um funcionamento cerebral elétrico, deve estar, a gente está o tempo todo pensando, repensando, planejando, roteirizando. E se for E TDAH, então? eu não vou falar pobres pessoas com TDAH, porque isso daí causa uma demanda física, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas falam, desculpa, vou te interromper. Não, eu queria te interromper, você que estava falando. Desculpa. Não, agora eu me esqueci, pai. Desculpa. Sabe É a muito tática. bom conversar É assim. muito bom, né? Ai, meu Deus. Eu tenho uma paciente que é tripla, eu fechei para ela tripla excepcionalidade. Então ela fala assim, Jéssica, a minha mente não é esquizofrenia. Ela não para. Eu tô cansada. Ela tem 30 e poucos anos. Eu não aguento mais. Ela dialoga eles dialogam entre si aqui e ainda resolvem seus próprios problemas. É uma mente que não para. Porque você tem o problema do freio inibitório, que é o problema do TDAH. Ele não tem o cérebro hiperexcitado. Mas por ele ter um problema no freio, acaba que esse cérebro é hiperexcitado, não tem freio. Aí você tem uma mente hiperexcitada do autista e desorganizada, e você tem altas habilidades, que é lá em cima, neurotransmissor assim, bombando. Então, assim, coitada dessa pessoa, meu filho. Tem ali uma cidade na cabeça dela, com personagens, com tudo. As coisas acontecem ali em outra velocidade do mundo. Outro dia eu vou ilustrar isso com uma conversa entre a minha filha e eu, que outro dia, eu não tenho TDAH diagnosticado, mas eu acho que foi um erro diagnóstico. Não é possível que esses macacos que pulam na minha mente, ficam macaquinhos pulando o tempo todo, sejam imaginários. Porque eu estava conversando com a minha filha, eu fui fazer uma pergunta para ela. Aí eu perguntei, você vai querer ir no supermercado? Aí eu mesma respondi, eu falei, não vou querer, mãe. Aí eu respondi a resposta dela. Eu falou, mas a gente tem que comprar o biscoito que você gosta. Aí ela olhou assim para mim, mãe, você acabou de ter uma conversa comigo mesma sem mim na conversa? Eu, eu roteirizei, interpretei, executei uma conversa
na frente dela, ela ficou chocada com essa situação, mas isso representa muito assim o que acontece com a maioria das pessoas que têm dupla excepcionalidade em silêncio, né? E às vezes acontece na vida real, porque muitos falam que falam sozinhos, né? Eu falo muito sozinho. Está encenando Uhum. esses roteiros. E as pessoas não entendem. Era isso que eu ia falar naquela hora, né? Que quem não vive com um cérebro com dupla excepcionalidade não consegue entender como é exaustivo. E acha Muito. que não, você tá de brincadeira. Mas assim, a gente sentado olhando para o nada, tá gastando rios de energia, porque Por isso que tá. a gente vive cansado. Sim, exatamente. Eu falo pro Vitor, Vitor, eu tô. Meu Vitor é meu marido, né? Vocês não conhecem. Tô cansada, eu sou cansada só de viver. Só de acordar e respirar, eu já tô cansada. Né? A gente não vive, a gente sobrevive. É mais ou menos assim. Vive cansado. É mais ou menos assim mesmo. É muito cansativo mesmo, né? É, E a questão a questão do TDAH, vou só puxar aí 80% dos autistas, depende do referencial dos estudos. Entre 50% e 80% dos autistas têm TDAH, depende da referência, né? Ou seja, a maioria tem TDAH também. Então, a probabilidade da pessoa ter é maior do que não ter. é, é, parece É que a tem a ver também. comorbidade mais comum, né? A comorbidade Isso que eu ia mais comum. falar. Tem muito a ver com a base genética, né? É uma questão que envolve essa parte genética aí. E, e aí prejudica. O TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento? Tem bases genéticas em comum e atrasa o diagnóstico do TDAH. Então, os estudos mostram que meninas com TDAH e autismo, elas têm um diagnóstico, um atraso maior. Ou seja, autistas que têm essa comorbidade TDAH vão ter o diagnóstico do autismo mais tardiamente, porque o TDAH é algo mais visível, aquela coisa que atrapalha, principalmente ali, né, quando a criança é pequenininha. Então, e também, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás era mais conhecido. Então, muito comum a gente receber pessoas que, até então era só TDAH, ou adultos que falam, quando eu era criança, eu tive diagnóstico de hiperatividade, né, mas ele é autista também. Autista nível 1, né, esse que geralmente passa sem diagnóstico, né. Então, o TDAH, ele é um fator também, não só a superdotação, de atraso no diagnóstico, porque ele costuma ali ser, porque ele é mais fácil de diagnosticar. O TDAH, assim, ele é mais estudado, ele tem critérios ali que são menos complexos, é mais pão, queijo, aquela mais feijão com arroz, e aí acaba que, se a pessoa tem autismo também, aquilo ali vai ficar em segundo plano, e às vezes nem vai ser visto. Muito interessante. E aí você puxou um assunto que eu estava me questionando, eu até mandei para você lá nas nossas conversas, né? Que quando você tem o TDAH, o seu diagnóstico de autismo costuma ser atrasado. Quando tem altas habilidades identificada, o diagnóstico de autismo também costuma ser atrasado, e a gente observa muito isso no grupo. Mas uma outra coisa que eu queria trazer até para a gente conversar é o contrário, assim, a pessoa se auto-identificou, chegou a um diagnóstico de autismo, e aí o médico, psiquiatra, psicólogo levanta uma hipótese dela ter altas habilidades. Aí ela fala, impossível, eu sou muito burra. Ou seja, a pessoa chegou na vida adulta e não acredita que ela tem potencial, que ela tem inteligência, embora ela tenha um quadro de altas habilidades, né? E eu vejo aí a pessoa, eu cheguei, eu não sabia, e aí sair com a avaliação neuropsicológica dizendo que eu tenho altas habilidades, mas não tenho, não concordo. E me parece assim que isso é um pouco dessa questão da sociedade massacrando, né? Massacra a pessoa, ela vê que as estratégias dela não têm repercussão, a estratégia de convivência social não tem repercussão, não acaba não desenvolvendo, né, a inteligência, não na escola ninguém identifica que ela teve a inteligência, ninguém estimulou, ninguém. E aí ela chega na vida adulta, eu vou usar um termo
você pode me corrigir à vontade, não vou ficar triste. Mas a pessoa emburrece se ela não tiver altas habilidades identificadas e tiver um autismo não diagnosticado? Porque a Não, impressão que me dá é que isso pode acontecer. Desculpa, era só isso. Pode falar. não é que emburrece, não. Porque altas habilidades não é só um fator genético. Ela depende também de estímulos ambientais. Então, é como se aquela pessoa, geneticamente, ela nasce com potencial para altas habilidades, mas se ela for inserida num contexto social desfavorável, ou às vezes até desfavorável e ainda que não só estimula, mas que desestimula, digamos assim, sim, a gente pode ter perdido uma altas habilidades. E isso pode acontecer também com. Porque, assim, quando a gente é criança, durante toda a vida, existe a plasticidade cerebral, mas é maior na infância, né? Então, por isso, não é que emburrece, mas por isso essa sensação de que, se eu fizer um curso de inglês com 30 anos, vou aprender tão fácil com uma criança de 5. Óbvio, né? É um cérebro que tem menos plasticidade, né? Então, foi perdido. Eu, quando lembro disso, assim, eu tive uma fase muito de luto, quando eu tive a identificação da superdotação, porque eu cresci numa família com poucos recursos. Eu queria fazer aula de música, queria ter aprendido violão, queria ter um monte de coisa. Eu amava livro, eu lia, mas assim, como eu não tinha muito livro na minha casa, eu pegava qualquer coisa, pegava o livro que era do ensino médio da minha mãe, a revista, e aí eu fico imaginando assim, caramba, se eu tivesse a oportunidade que eu tenho para dar para os meus filhos agora, vou botar no curso de desenho. Eu descobri que eu sou boa em artes agora, burra velha. Eu sempre quis pegar quadro para pintar. Sempre gostei. Aí agora que eu comecei a pintar, eu falei, olha, até que... E nunca tive aula de arte. Porque na nossa escola, naquela época, nem aula de música, aula de arte, assim, era uma coisa... Né? Hoje em dia as crianças têm Ainda até um é, pouco né? mais. Exatamente. Então, sim, podem ter sido coisas que foram perdidas. Só voltando à sua fala de que isso é um critério para identificação de altas habilidades. Mais de 90% de pessoas que são identificadas com altas habilidades não acreditam que tem altas habilidades. Então, Olha. assim, quando você chega uma pessoa para você falar, eu quero uma avaliação porque eu acho que eu tenho altas habilidades, já é um negativo para a balança. Não sei porquê, não sei a explicação, mas é isso sim. Comigo, então, eu sempre achei assim, hoje até às vezes me assusta, como se eu estivesse conhecendo um lado do meu cérebro, assim, eu fiquei sabendo que eu sou boa de memória depois da avaliação da psicológica. Eu falei, nossa, você é boa de memória. E eu pensava assim, nossa, eu sou muito ruim de memória. Porque aí também vem muito do autismo, né? Isso aí. Eu achava que eu consegui fazer uma faculdade de medicina por sorte. Na época eu era religiosa. Foi Deus que me ajudou. Porque eu ia na capela todo dia lá da minha escola e rezava e pedia para passar no vestibular. Que não fui eu, que foi sorte. A síndrome do impostor, que a maioria das pessoas com superdotação tem, não só as com dupla excepcionalidade. Mulheres, então, mais ainda, por conta da coisa cultural de que a gente nunca é o suficiente, a gente tem que sempre estar fazendo, né? Então, demorou bastante tempo. Eu até ficava assim, não, isso tá errado. Não, eu não tenho superdotação. Não, como assim? Então, demorou bastante tempo, porque quando eu busquei avaliação, eu pensei, talvez seja superdotação por conta da questão social, mas não sei. Mas eu não acreditava que quando eu abri, eu vi assim, eu falei, não é possível, tem esse QI aí, que é isso, tem alguma coisa errada. mas a gente não reconhece. E isso é um critério da identificação, tá? Isso é um critério. Muito, muito bom, assim, eu pretendo levar isso para o grupo, né? Até porque eu acho que vai beneficiar muitas pessoas que estão ali. Deixa eu explicar melhor, peraí, volta. Como o grupo foi criado a partir de um Instagram, buscando pessoas que teriam interesse em saber mais sobre o diagnóstico do autismo na vida adulta e se encaixavam nessa autoidentificação ou no diagnóstico, né? Tinham um ou outro. Creio que muitos ali
se identificam muito uns com os outros. Sei lá, hoje somos 160 pessoas e todos são autistas, a maioria, né? Autistas nível 1 ou 2 de suporte, e muitos ali com altas habilidades, superdotação. Então, eu fico imaginando, chegaram até a vida adulta com essas estatísticas que nós conhecemos, com o diagnóstico errado ou complementar de TDAH, chegaram até ali só sabendo que era um TDAH, ou sem diagnóstico de nada e só com as dificuldades sociais, né? E acabaram se deparando com o diagnóstico de autismo depois do diagnóstico de um parente ou amigo. E aí acredito que essa questão das altas habilidades também é comum para a maioria ali no grupo, mas alguns não sabem ainda, não tiveram contato com o assunto altas habilidades e superdotação, ou ainda não conhecem essa questão do impacto que pode ter no atraso do diagnóstico. Então, acho importante a gente falar, né, sobre esse impacto que no impacto no cognitivo, nas habilidades, nas funções executivas que a altas habilidades dá, as ferramentas que a altas habilidades dá, para que uma pessoa autista que não sabe o seu transtorno possa superar alguns dos prejuízos que ela tem, né? E ficar ao Uhum. Sim, deixa... foi o horário que você ia falar, que já chegamos no fim? Não, por mim a gente pode ficar até semana que vem. Mentira, amanhã tem reunião também, tem que terminar ainda. Deu um branquinho agora, normal. A questão da... não sei, eu ia falar alguma coisa agora. Fugiu aqui. Então, vai voltar. Eu vou contar para você que a gente está com alguns comentários, eu não sei, acho que não apareceu, mas assim, são comentando sobre as dificuldades da juventude. O Djalma é um dos nossos comentaristas aqui no momento, e ele é lá do grupo, e ele participa no grupo Casulo, né? E comentou que ele também teve dificuldade na juventude e conseguiu buscar um grupo de amigos com interesses em comum. Então, o grupo de amigos dos games e que tinha as habilidades em exatas foi exatamente o que trouxe ele para essa vida social, né? E uma das coisas que ele falou aqui, eu vou ler literalmente, vou ler exatamente o que ele escreveu e depois eu vou fazer a minha pergunta, que me despertou uma pequena dúvida, assim. O Djalma comentou que o processo criativo dele nos projetos, eles são sempre montados com conversas, assim, conversas internas. Ele faz as propostas, ele questiona, ele desafia as propostas que ele mesmo criou na cabeça dele, faz os ajustes, imagina a visão do cliente, ele reclama, refaz, ele tem o processo dele interno. Mas ele falou que isso não é perfeccionismo. E aí eu fiquei me perguntando, realmente, o que a gente chama de perfeccionismo, será que não é só o processo normal do funcionamento, do raciocínio de uma pessoa com altas habilidades? Eu não sei, assim, eu queria a sua a visão Mas técnica. ele é autista também, né? Ele é autista e tem altas habilidades, né? Isso é uma característica do mais... também, não tem como a gente dizer, isso é do autismo, da superdotação, não tem como separar o cérebro. Mas isso é muito comum no autista por si só, essa questão da previsibilidade ser muito importante. Porque como o nosso cérebro é rígido, lidar com informações em cima da hora, a gente não sabe. Então, assim, a gente vive planejando, meu Deus, eu não sei como eu consigo, mas quando eu vejo, assim, eu nunca percebi que eu fazia isso, mas agora com terapia, eu sei que eu faço. O meu primeiro dia de emprego foi há 3 semanas atrás. Há uma semana eu já estava assim, se me chamarem para almoçar, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Aí se insistirem, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Aí se eu chegar lá e tiver calor, eu vou falar isso. Aí eu vou levar o casaco, se tiver frio, eu vou falar isso. A gente já vai criando possibilidades para se antecipar para não vier uma coisa... E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, quando são as surpresas, né? É claro que se alguém me der um presente, fizer uma surpresa, eu sei o que eu tenho que fazer. Obrigada! Mas aí teve uma situação que eu nunca passei. E aí foi muito engraçado, foi muito constrangedor, que a fonoaudióloga da minha filha, que é psicopedagoga também, a Roberta, ela queria me fazer uma surpresa. O meu filho, os dois fazem terapia no mesmo lugar.
ia fazer terapia alimentar, só que eu não sabia qual era a terapeuta. E aí, eu não sei nem como contar, gente, eu conto piada, eu sou horrível. Aí, eu cheguei lá, as crianças chegaram, tem uma surpresa para você. Aí eu, ai meu Deus do céu, já não gosto de surpresa. Aí apareceu a Thalita, que é uma nutricionista que já trabalhou comigo, ou seja, era ela que ia ser a terapeuta do Vinícius, essa era a surpresa. Aí eu fiquei assim, gente, foi muito constrangedor. Alguém tem um envelope com a reação apropriada, por favor, para eu poder... era Exatamente. surpresa. Aí eu procurando meus arquivos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprimentar, eu tenho que sorrir, eu tenho que abraçar, eu tenho que agradecer, quem que eu falo, e o nome da pessoa, qual é o nome dela mesmo? Thalita, Tayane, que eu contei. Meu Deus, gente, foi constrangedor. Aí depois eu com a Berta, desculpa, você sabe porque assim, você me pegou de surpresa, porque todo mundo ficou com uma cara assim, será que ela não gostou? O que houve? E agora? Eu não sabia. Aí ela falou, nossa, você ficou muito desorientada. Eu falei, que bom que você me compreende. Porque imagina, se não fosse minha amiga, não fosse uma pessoa que soubesse que eu era autista, eu pensava assim, gente, que pessoa sem sal, que... Mas, gente, Nossa, eu trouxe um negócio para ela e olha a cara que ela faz. Sim, entendo. Exatamente. Já passei por situações assim, mas é engraçado, todos nós temos essas histórias assim de falha na resposta, né? Mas assim, trazendo até para a questão do planejamento, falhou do planejamento e o que você falou mais cedo, que seria um diferencial, né? Porque se a gente, autista, faz o planejamento, faz o roteiro, vai seguir, estabeleceu como vai ser o roteiro, chega na hora e não é o roteiro, não posso cumprir meu roteiro, acabou. E aí é o prejuízo. O autista, a adaptabilidade morre ali. Porque se você não vai ter mais as ferramentas, o seu prejuízo se manifesta ali naquele momento, que você usou todo o seu cognitivo para construir a previsibilidade e chega e não tem, o autista não vai funcionar. É isso, né? Seria uma Mas você diferença. imagina uma criança pequena que não tem recursos cognitivos e emocionais para lidar com isso. É a crise, né? Então, estava esperando que ia para aquele lugar. E aí você vai, vira o carro, e não é para aquele lugar que ela estava esperando. Mas como assim tá chorando à toa? Não tá chorando à toa. Na cabeça dela, ela ia para aquele lugar e ela não tem ferramentas. A gente que é adulto ainda tem alguma coisa ali a mais que, né, é sofrido, mas a gente consegue, né? E a criança, às vezes, ainda tem até a barreira da comunicação, de não conseguir se expressar, né? Então, isso é a rigidez. Assim, eu vou dizer que, na minha opinião, o autista, para o meu autismo, para as pessoas que eu conheço, a rigidez, ela é uma dos fatores de qualidade de vida, assim, que mais interferem na qualidade de vida. Pelo menos, assim, na minha. E, às vezes, é confundido com ansiedade, tá? Vejo muito isso. Assim, diagnóstico de TAG, para mim, com 20 e poucos anos. E eu não me achava assim tão ansiosa, mas tudo era ansiedade. É diferente isso que eu faço. Por quê? Porque eu tenho minha agenda. Desde que eu comecei a escrever, eu tenho uma agenda em que eu planejo o que eu vou fazer até o final do ano, quase. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. As pessoas, não, é ansiedade. Não, não é ansiedade. É porque eu preciso de previsibilidade. Se eu não tiver, aí eu vou ter a ansiedade, né? Que eu posso ter ou não a ansiedade. Então, vejo isso muito na clínica. Até mesmo as pessoas, eu sou muito ansiosa, meu filho está muito ansioso. Não, às vezes não é ansiedade. A ansiedade é um medo em excesso por algo que vai acontecer. A minha festa de aniversário. Vou me mudar daqui a um tempo. Bem pelo contrário, eu não me acho ansiosa, porque eu tenho tanta capacidade de antecipação das coisas que eu não sofro em relação ao futuro, não. Eu sofro na hora, se aquilo não acontecer como eu estava prevendo, aí eu sofro. Eu sofro na hora. Então, claro que eu tô medicada também, né? Isso é um fator muito importante. Mas, assim, ou seja, tudo foi muito botado na conta antes do meu diagnóstico do TAG, o que na verdade não era, né? Não era. Sim, eu tenho uma ansiedade, mas não é tudo. Não é tudo só TAG. Esse é um diagnóstico muito comum, assim, né? Misturado não, como é que fala? Esqueci. Diagnóstico errado, muito comum, né? TAG, porque a rigidez
ela, a rigidez não atendida, não sei se eu posso falar assim, mas a rigidez, quando ela não é atendida, ela resulta em um estado que é um estado ansioso, né? Eu Hoje eu ia já te falar. consigo diferenciar uma crise de ansiedade minha, de uma meltdown. Antes, mesmo depois do diagnóstico, isso é uma coisa muito recente, mas eu consigo já agora, com o trabalho de terapia, porque eu tenho essa cegueira até fisiológica, que significa alteração do processamento sensorial. As palavras já estão fugindo nessa hora da noite. Tá na hora de parar. Interoceptivo. Interoceptivo, isso, tá na hora de parar. Interoceptivo. Então, assim, eu tenho dificuldade de perceber fome, dor, sede. Eu tenho essa dificuldade de perceber meus sinais fisiológicos. Então, ih, tá vendo? Já não sei porque eu falei. Tá. Vamos desligar. Não, gente, já tá. A mente já tá vendo? Ó, eu não tô atenta aos sinais, ó. Eu já tô percebendo os sinais. Por isso que a autista é muito suscetível ao burnout, hein? Muito, né? A gente não percebe os sinais de colapso, a gente não sabe a hora de parar, né? Então é Eu isso, né? costumo falar isso, eu não percebo nem a vontade de ir no banheiro, vou perceber coisa pior, uma coisa tão simples, então já não me atento. Então vamos nos preparar para já começar a encerrar. Eu queria trazer um comentário que o Djalma, que está aqui com a gente acompanhando na live, ele me mandou também uma mensagem pessoal com um áudio. Eu peço desculpa já se eu não entendi o que ele quis dizer, se eu entendi errado. Mas eu achei muito interessante uma observação que ele fez, a gente, assim, como autista, não tem esse crescendo, né? Criança, adolescente, a gente tem a sensação de inadequação com relação à nossa turma da escola, aos nossos vizinhos, ao grupo da igreja. Tem a sensação, a noção de que a gente não é igual aquelas pessoas. E quando a gente tem altas habilidades, isso deve ser ainda pior, porque a gente acha que não está. Quando começa a conversar o grupo e aquela conversa não alimenta a gente está fora, causa uma sensação ainda maior de desconexão, né? E eu achei interessante ele falar, parece que a gente é que é o burro, porque todo mundo é igual. Todo mundo ali está conseguindo conversar sobre o time de futebol, sei lá o quê, e eu não. Então, eu não consigo entender o que é um impedimento no futebol, eu nunca consegui. Me explicaram inúmeras vezes e eu nunca consegui. Então, a Essa burra sou eu. percepção, então, tem estudos mostrando que pessoas com autistas com superdotação são mais suscetíveis à depressão do que autistas sem superdotação. Mas também tem estudos mostrando o contrário. Mas eu sou mais da corrente que acredita que a superdotação, por ela dar um julgamento maior do que está acontecendo, né? Assim, não é que a pessoa sem superdotação não tenha julgamento, mas uma percepção, uma rapidez em si. Ah, pô, então aqui você está sendo excluído, então você se liga nessas coisas, você faz essa leitura melhor da sua situação, isso te leva a um estado de maior sofrimento, apesar do superdotado ter mais, claro, ter mais ferramentas. Hoje, assim, sim, a minha superdotação ajuda muito nas minhas dificuldades do autismo, né? Então, graças à minha superdotação acadêmica, que, assim, pelo menos alguma coisa na vida deu certo, assim, eu falo assim, né, os estudos, né, porque senão, né, então alguma coisa deu e essa coisa foi puxando o resto. E é aquilo, né? O uso excessivo e muitas vezes disfuncional dessas nossas ferramentas também acarreta muito sofrimento emocional e muito sofrimento físico, né? Então, não são flores. Não é porque tem a alta habilidade, a superdotação, que a gente está mais preparado. Pelo contrário, a gente está gastando muita energia para repensar, pensar, repensar, repensar, pensar de novo e criando estratégias. Até uma das coisas que a gente conversa muito é que a gente chegou até aqui na vida adulta sem diagnóstico e criou estratégias que funcionaram até ali, mas que tiveram um preço muito alto. Então, valeu a pena esse preço? Existem estratégias que podem substituir essas que não custam tão caro? Sim, existem. E para isso eu recomendo, né, sempre buscar um diagnóstico, buscar terapia, fundamental,
porque não existem receitas de bolo. Você pode seguir 37 pessoas, 90 mil pessoas no Instagram, mas o que funciona para uma pessoa autista com altas habilidades, que cresceu em outro contexto, pode não funcionar para você. Então, buscar saber quais são as suas razões de sobrecarga, quais as estratégias disfuncionais que você pode ter desenvolvido até agora. Então, é muito importante deixar claro e buscar a ajuda profissional correta para essa questão, né? Para ter o suporte adequado durante sua vida. Eu digo sempre que a pessoa com dupla excepcionalidade, ela é algo à parte. É como se o autista fosse azul, o superdotado amarelo. Quando você mistura, dá o verde. Ele não é igual ao autista, não é igual ao superdotado, e é uma pessoa neurodivergente com especificidades ali muito intrínsecas. Isso, claro, eu não estou considerando individualidade, eu estou falando dos diagnósticos, né? Então, e o cérebro que vive uma dualidade todos os dias. A minha parte superdotada, eu digo assim, me coloca essa necessidade de novidade. Novidade, eu me entendi fácil com algo que eu aprendo a fazer. E o meu lado autista vai sofrendo com essa minha coisa que é coisa nova, porque o autista ele quer previsibilidade, quer estabilidade. Então, eu estou me colocando sempre em situações de desregulação. E ao mesmo tempo, quando. Ah, não, peraí, cara, vou deixar essa rotina aqui, tal, previsível. A minha parte de altas habilidades está assim. Que saco, que entediante, que droga, tipo, trabalho repetitivo, não aguento. Né? Então, assim, sim, a identificação ela é importante para esse entendimento e até para a condução terapêutica, né? Que é muito intrínseca desse cérebro. É isso, eu acho que vamos terminar aqui então. Vou agradecer a todo mundo que participou, esteve com a gente e que depois também assistiu esse vídeo posteriormente, porque ele vai ficar salvo na nossa página. Pode acessar quantas vezes quiser, porque foi uma palestra muito rica, cheia de informações. Recomendo a todos ver várias vezes. Agradeço a doutora Jéssica, que esteve aqui com a gente, aceitou o nosso convite. E é só isso, eu não sei encerrar coisas, Jéssica, eu confesso, assim, chega no final, eu falo assim, e agora, o que eu falo? Não tenho roteiro nunca para o final, porque eu gastei todo o meu cognitivo durante o evento, chega no final do evento, o cognitivo fala assim, é isso aí, gente, vamos dizer um tchau aí. As pessoas da minha família, meu marido reclamam que eu desligo na cara. Eu não sei te pedir, porque eu falo assim, tchau, para mim é desligar. Então, a minha mãe se despede de mim assim, ela se despede por mim, ela fala beijo, outro, tchau. Assim, ela fala o que eu falo, o que ela fala. Aí eu sempre, quando desligo, eu vejo que a pessoa tá falando alguma coisa, putz, grilo, não era para ter desligado. Ou quando eu tô no áudio, é isso. Eu fico, tá bom, obrigada. Gente, Jéssica, para. A gente não consegue, é isso aí. Mas eu gostaria de agradecer também, então tem que fazer os agradecimentos. Gostei muito da iniciativa de vocês, gostaria de colocar à disposição de que maneira eu possa contribuir com o grupo, participar. Também tenho um interesse não só em estar aqui dando informação, mas também nesse encontro pessoal, eu me sinto muito sozinha, assim como todos os autistas, né? Então, encontrar outros, os similares da mesma espécie, é confortável. Então, dentro das minhas possibilidades também, né? Que eu sou essa pessoa que acorda cansada sempre. Então, estou disponível, assim, e espero que a gente tenha mais encontros e mais trocas. Eu gostei bastante. E vou deixar dicas de livros, porque o meu hiperfoco é livro, tá, gente? Eu compro mais. Então, para esse assunto, eu sempre dou diquinha de livro para paciente. Então, para esse aqui, excelente. Autismo, superdotação, dupla excepcionalidade, que eu sei que autista adora se aprofundar, né? Então, assim, vai sair daqui e vai querer pesquisar um monte de coisa. E eu esse aqui do fenômeno é esse, que é autista com diagnóstico tardio, hiperfoco em autismo. Não sei que fenômeno é esse. Hiperfoco em autismo, exatamente. Aí aqui dupla excepcionalidade. Esse livrinho aqui é bem legal, ele é bem completo. Esse é mais específico da dupla excepcionalidade com autismo mesmo. E esse da dupla excepcionalidade, assim, não só com autismo, com TDAH e outras condições, né? E tem esse aqui que eu comprei, eu não li ainda, mas de autismo, que esse é mais famosinho, né? Leve para quem? Que fala muito sobre autismo na fase adulta. Então, eu vou exibir aqui
os seus Instagrams, os seus A contatos. gente podia fazer um clube do livro, né? Eu sempre quis Ai, fazer um clube do sempre livro. quis fazer um clube do livro. No Sempre. outro grupo que eu participava, eu tentei implementar, mas a gente não conseguiu achar agenda. Talvez a gente consiga fazer alguma estratégia que não requer que todos estejam juntos ao mesmo tempo, o tempo todo. Porque assim, o autista, a gente lê e eu fico assim, gente, pra quem que eu vou falar isso que eu li? Dá uma vontade de falar com alguém. Aí, coitado do meu marido, ele não aguenta mais os mesmos assuntos. Sim, já ouvi. Essa criança maravilhosa. Eu botei aqui, @autismosbr, né? .br, é a sua rede. E doutora Jéssica Frank, quem quiser seguir, é só ir lá no Instagram e botar esses arrobas. Mais uma vez agradeço, vou encerrar aqui. Boa noite para vocês, boa noite Boa para todos. noite. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver como é que eu encerro aqui.